Irmãos, hoje é 6 de junho de 2026. O general Horta Intá assinou um decreto presidencial. Este decreto marca a data de um referendo que pode redesenhar por completo o futuro político da Guiné-Bissau. Vamos ver o momento em que isso foi lido oficialmente por um representante da Presidência da República e a seguir vou fazer uma análise crítica do que este referendo realmente significa para o povo da Guiné-Bissau. República da Guiné-Bissau, Presidência da República, ou Presidente, Decreto Presidencial número 19/2026. Considerando a proposta para a realização de um referendo nacional, sobre a qual o Supremo Tribunal de Justiça emitiu parecer favorável, nos termos da Lei número 12/2026, 16 de junho. Considerando ainda que, sobre o referendo agora proposto, foram observados os procedimentos previstos nos artigos 29º e 30º da referida lei. O Presidente de Transição da República da Guiné-Bissau decreta nos termos da linha R do artigo 4º e do número 3 do artigo 5º da Carta Política de Transição, conjugados com os artigos 11º, 30º e 31º da Lei número 12/2026, 16 de junho, o seguinte. Artigo 1º. É convocado um referendo nacional para que os cidadãos eleitores se pronunciem por sufrágio universal, direto, secreto e pessoal sobre a entrada em vigor da nova Constituição da República, aprovado pelo Conselho Nacional de Transição. Artigo 2º. A consulta popular incidirá sobre a seguinte pergunta: concorda com a entrada em vigor da nova Constituição da República, aprovada pelo Conselho Nacional de Transição? Artigo 3º. Os eleitores responderão à pergunta referida no artigo anterior mediante uma das seguintes opções. A linha A, sim. A linha B, não. Artigo 4º. O referendo nacional realizar-se-á no dia 30 de agosto de 2026. Artigo 5º. O presente decreto presidencial entra em vigor na data da sua publicação. Bissau, 6 de julho de 2026. Publique-se o Presidente de Transição da República da Guiné-Bissau, General do Exército Horta Intá. Acabamos assim de ouvir esse oficial militar a ler o decreto presidencial que o general assinou no dia 6 de julho. Agora vamos analisar com muita calma, paciência, o que está realmente em jogo nesse decreto. O decreto é um decreto presidencial com o número 19 de 2026, que convoca um referendo nacional para o dia 30 de agosto deste ano. A pergunta que os guineenses vão responder com um simples sim ou não é esta: concordam com a entrada em vigor da nova Constituição da República aprovada pelo Conselho Nacional de Transição? Isso até parece simples, essa pergunta, e a resposta parece simples. Mas cada palavra dessa frase esconde uma pergunta maior. E é isso que eu quero desmontar convosco neste vídeo. Por isso, peço que prestem muita atenção na análise que agora vamos fazer. Primeiro, de onde vem essa Constituição que está a ser votada? Ela foi aprovada a 13 de janeiro deste ano pelo Conselho Nacional de Transição. É o órgão que atualmente substitui o Parlamento depois do golpe de 26 de novembro de 2025. Ou seja, quem escreveu e aprovou o texto que agora vai a votos não foi eleito por ninguém. Foi nomeado pelo alto comando militar que tomou o poder à força em novembro de 2025, após o candidato que eles apoiaram perdeu eleições. E o que diz essa nova Constituição? Segundo o próprio porta-voz do Conselho Nacional de Transição, Fernando Vaz, o Presidente da República passa a acumular ao mesmo tempo as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ele passa a dirigir o Executivo,
a presidir ao Conselho de Ministros e a nomear o primeiro-ministro e os restantes ministros, que, segundo as próprias palavras do dito porta-voz, ficam subordinados a ele e cumprem as suas orientações. Super interessante. Formalmente, eles, ou seja, os golpistas, dizem que o sistema semipresidencialista se mantém. Mas na prática, estamos a falar de uma concentração de poder num único homem. O mesmo homem que comanda as Forças Armadas e que já foi promovido ao posto máximo do exército guinense. Na verdade, ele não comanda as Forças Armadas, ele não tem poder nenhum e, na verdade, essa Constituição foi escrita para favorecer os interesses de Umaru Sissoco Embalo. Este é o primeiro ponto de crítica. Chamar de referendo, entre aspas, a um processo em que o povo só pode votar sim ou não a um texto que já foi integralmente escrito e aprovado por quem está no poder, sem direito a propor emendas, sem um processo constitucional plural, sem partidos de oposição na mesa a negociar o conteúdo dessa Constituição. É, no mínimo, discutível. Essa questão é uma questão que preocupa hoje os guinenses muito. O referendo constitucional genuíno costuma vir depois de um debate público amplo, com múltiplas vozes políticas a participar da redação. Aqui, o texto já estava fechado antes de qualquer guinense ser consultado. Tudo foi escrito com base em interesses de grupos e não em interesses do povo da Guiné-Bissau. Segundo ponto, em que ambiente esse referendo vai acontecer? Todos nós sabemos o que estamos a viver neste momento. Vale lembrar que a Guiné-Bissau está neste momento suspensa da União Africana, da CEDEAO e da CPLP. As liberdades estão restringidas precisamente por causa da forma como o poder foi tomado e mantido até agora. Os órgãos de comunicação social portugueses e nacionais continuam proibidos de operar no país desde há muito tempo. Responsáveis da oposição denunciam vigilância permanente e detenções arbitrárias, como é o caso do engenheiro Domingos Simões Pereira, Dr. Fernando Dias e mais alguns membros da oposição que estão neste momento proibidos da sua liberdade. O próprio principal opositor, neste caso, o Domingos Simões Pereira, foi sequestrado há muito tempo, desde novembro de 2025, depois das eleições. E o seu partido histórico, que é o PAIGC, foi impedido também de sequer concorrer às eleições de novembro de 2025. Então, eu pergunto, como sempre, como é que se organiza uma campanha livre pelo não num país onde a imprensa independente está sob pressão, onde os principais opositores estão detidos ou afastados e onde qualquer conferência de imprensa precisa de autorização prévia do dito alto comando militar? Essa é uma pergunta. Um referendo só é verdadeiramente democrático quando as duas opções, o sim e o não, têm as mesmas condições para se fazer ouvir. Neste caso, isso está longe de ser garantido. Estamos a viver momentos difíceis na Guiné-Bissau. Terceiro ponto, e este é talvez o mais técnico, mas igualmente mais importante. O Supremo Tribunal de Justiça emitiu parecer favorável à realização deste referendo. Isso soa uma garantia jurídica. Mas vale a pena perguntar. Este é o mesmo sistema judicial que poucos meses antes decidiu afastar o PAIGC das eleições gerais? Num contexto de transição militar, onde a própria composição e independência das instituições judiciais está sob suspeita, um parecer favorável do tribunal não é por si só prova de que o processo é livre de influência política. Isto está claro na situação atual da Guiné-Bissau. O Supremo Tribunal de Justiça está sequestrado. Quarto ponto, o timing, o tempo.
Este decreto surge poucas semanas depois de uma delegação da CDAO ter visitado Bissau e ter sido informada, não anunciada oficialmente pela transição, mas informada nos bastidores de que o referendo iria acontecer. Curiosamente, isso gerou uma reação forte da própria candidatura do Dr. Fernando Dias da Costa, que acusou diretamente a CDAO de se intrometer num assunto que, segundo eles, o staff de Fernando Dias, diz respeito exclusivamente ao povo guineense. É interessante notar que, mesmo entre os críticos da transição militar, há divisão sobre o papel que atores internacionais devem desempenhar neste processo. E isso também não deixa de ser menos importante. E aqui chegamos a um paradoxo interessante. De um lado, a comunidade internacional pede o regresso à ordem constitucional e a realização de eleições livres. Do outro, quando esse mesmo processo dito constitucional avança, ainda que sob controle militar, parte da oposição vê isso como uma armadilha para legitimar o poder de facto instalado no país e não como um passo genuíno de abertura democrática. Também é uma clareza. Agora, é justo dar também a versão oficial, por uma questão de justiça. As autoridades de transição argumentam que a revisão constitucional era necessária para clarificar poderes, entre aspas, e acabar com o que eles chamam de conteúdo ideológico e revolucionário, neste caso, referindo-se ao PAIGC no texto anterior da Constituição da República, que tinha mais de 30 anos. Dizem que esta Constituição pertence a todos os guineenses, entre aspas, e não a um partido específico. Defendem que este referendo, seguido das eleições gerais marcadas para 6 de dezembro, faz parte de um roteiro de retorno à normalidade constitucional, o que eu claramente não acredito. Mas é bom também trazer a versão oficial nos nossos vídeos. E comparam o momento atual da Guiné-Bissau com o momento do 25 de abril em Portugal, um golpe de Estado que dizem acabou por gerar um regime democrático estável. É um argumento que merece ser ouvido, mas também lembrar que essa comparação tem limites. O 25 de abril derrubou uma ditadura de décadas e abriu quase de imediato espaço para eleições livres e pluralismo partidário em Portugal. No caso da Guiné-Bissau, estamos a falar de um processo conduzido inteiramente pelos mesmos militares que tomaram o poder sem eleições intermédias, sem imprensa livre, a operar plenamente e com os principais opositores fora do jogo político. Por isso, não tem comparação. No fundo, a pergunta que este referendo devia responder não é apenas concordar com esta Constituição ou não. Confia que este processo, do início ao fim, foi conduzido de forma livre, plural e transparente? Essa devia ser a pergunta. E é exatamente essa confiança que está em falta, tanto dentro do país como fora dele. O verdadeiro teste não vai ser o dia 30 de agosto. Vai ser o dia 6 de dezembro, mesmo nas condições em que elas possivelmente serão realizadas, essas eleições, quando supostamente os guineenses vão finalmente poder eleger de novo um presidente e um parlamento. Só aí saberemos se este referendo foi mesmo um passo sincero rumo à democracia ou apenas mais uma peça de um processo desenhado para legitimar com um verniz eleitoral um processo que já foi conquistado pela força. Interessante. Se acha que este referendo é um passo positivo ou se acha que é apenas uma manobra para legitimar o poder militar, por favor, deixe o seu comentário aqui neste vídeo,
quero mesmo ouvir a sua opinião. Isso é muito importante. Deixe também o seu like e inscreva-se no canal, porque vamos continuar a acompanhar de perto cada novo desenvolvimento até a restauração das instituições do Estado da Guiné-Bissau. Muito obrigado e um abraço.